B, C, D. Voltamos agora para nossa aula de gramática. Vocês vão precisar do livro, certo? Página 52 a página 54, até a página 54. E o que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar sobre os artigos. E o que são isso? Artigos, a gente tem os artigos definidos e os artigos indefinidos, tá certo? A gente vai entender hoje o que cada um deles quer dizer. A gente já deixa aí separadinho para quando a gente for explicando. A gente tem aí o textinho, que é a porta. Aí vocês vão fazer a leitura desse textinho aqui, tá certo? Da porta. E tem assim, do lado. O poema A Porta apresenta algumas palavras que acompanham os substantivos definidos ou definidos ou indefinidos. Observe, a porta, uma porta. Qual a diferença que vai ter? Vai ser o uma porta e a porta. Essas duas palavras, esses dois artigos que vão estar definindo ou indefinindo cada um deles. Então vamos lá. Artigo é aquele que aparece antes de um substantivo e concorda com ele em gênero e número. Gênero, vocês sabem que é gênero feminino e gênero masculino. Então ele vai, se for feminino a gente coloca A, se for masculino a gente coloca O. Se for feminino a gente coloca uma, se for masculino a gente coloca um. Então ele vai concordar em relação a isso. Também vai concordar em relação ao número. Se for somente a porta, só tiver uma porta, a gente coloca A. Se tiver mais de uma, a gente coloca as portas. Se for o cachorro, ó. Se for mais de um cachorro, os cachorros. Então, se a gente precisar colocar em singular ou plural, a gente também vai estar concordando aí, colocando a concordância. Os artigos, eles podem ser definidos ou indefinidos, certo? Aí os definidos são o, a, os e as. Os indefinidos, uma, uma, uns e umas, certo? Quando ele é definido, ele vai determinar o sentido do substantivo. Aí, para passar o namorado, para passar os namorados. Aí, se for no feminino, para passar a namorada, para passar as namoradas. Quando ele é indefinido, ele vai generalizar o sentido do substantivo. Ele vai dizer tudo com um todo. Viva, mais viva do que um portão. Mais viva do que um portão. Mais viva do que um portão. Mais viva do que uns portões. Mais viva do que uma porta. Mais viva do que umas portas. Então a gente vai estar dizendo que pode ser qualquer porta aí. A gente não está identificando qual é a porta e quem é que está mais viva do que a porta. Então vamos para a nossa atividade. Primeira questão. Complete as palavras com os artigos definidos. Então vocês vão colocar artigos definidos, que são quais? A, as, o e os. Então vocês vão completar somente com esses que são os artigos definidos, tá certo? Então tem aí as palavrinhas, vocês vão estar identificando quais são os artigos que melhores complementam as palavras. Segunda questão, complete as frases com um artigo adequado. Aí vocês vão poder utilizar qualquer artigo. A, o, uma, definido ou indefinido, certo? Terceira questão, forme uma frase usando um artigo indefinido. Então vocês vão escrever uma frase que tenha uns, uma ou umas, certo? Então, aqui são os artigos indefinidos. Quarta questão. Leia. 1. Comprei uma bolsa daquela loja. 2. Comprei a bolsa daquela loja. Então, eu comprei uma. Pode ser qualquer loja que tivesse, qualquer bolsa que tivesse naquela loja. Mas quando eu digo comprei a bolsa daquela loja, você já sabe que eu já tinha falado daquela bolsa antes, que eu já tinha identificado que eu queria aquela bolsa preta, com o zíper azul, com a de costa. Então, eu já tinha dito a você qual era a bolsa que eu queria. Então, vamos lá. Qual é a frase que explica melhor a bolsa? É no frase 1 ou a frase 2? Vocês vão identificar aí. Vamos colocar frase 1 ou frase 2, certo? Letra B. Qual é a frase que não explica a bolsa?
explique a sua resposta. Você vai dizer qual a frase que você não consegue identificar qual é a bolsa, certo? Quinta questão. Leia as frases abaixo, em seguida, copie na coluna os substantivos em destaque e o artigo correspondente. Por exemplo, na letra A, a gente tem a frase: uma manada de elefantes invadiu o parque na África. Os substantivos já estão destacados. Aí vocês vão identificar. Aqui a gente tem na letra A, manada e parque. Qual é o artigo que vem antes? Se é um artigo, aí a gente tem uma manada. Então, qual é o artigo que vem aí junto com manada? A gente tem um parque. Qual é o artigo que vem junto com parque? E isso vocês vão fazer com todas as palavras que já estão destacadas, porque elas já são os substantivos. Então, você já sabe, coloca aqui, preenche o substantivo, depois coloca qual é o artigo que está aí do lado. Passando aí para a página 54, aí diz assim, sexta questão. Leia as frases, circule os artigos, depois classifique. A gente tem uma frase aí, todos os artigos que tiverem, vocês circulam. E depois vou colocar embaixo se ele é um artigo definido ou se ele é um artigo indefinido, certo? Isso vocês vão fazer da letra A à letra D. Sétima questão. Circule os artigos das frases. Então, vocês vão circular os artigos. Lembrando que os artigos são a, as, o, os, uns, uma, umas. Então, vocês vão identificar fácil. E na oitava questão, classifique os artigos das frases acima em definido ou indefinido. Os artigos que vocês circularam, vocês vão colocar se eles são artigos definidos ou artigos indefinidos. Então, a oitava questão, ela é um complemento da sétima, certo? Responda a atividade, qualquer dúvida é só chamar, certo?